Olá, queridos irmãos. Trago hoje mais uma mensagem para as nossas reflexões do livro Fonte Viva, a lição número 50. E ela tem como mensagem inicial: avancemos. É uma mensagem onde Emmanuel, pegando a epígrafe da carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14, que nós iremos estudar, Paulo escreve assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas de trás que ficaram, avanço para as que se encontram diante de mim. E nesta mensagem, que nos convida a refletir sobre o avancemos, Emmanuel nos auxilia dizendo o seguinte: na estrada cristã, nós somos sempre defrontados, sempre por grande número de irmãos que se aquietam à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Tem alguns que choram a perda dos seus entes queridos, que foram chamados para a transformação através do túmulo. Outros, trabalhando, se dilaceram pela incompreensão daqueles com os quais eles convivem. É o missionário que se mobilizou e imobilizou por causa das calúnias. E alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga daquele companheiro ou daquela companheira que lhe não percebeu a dedicação afetiva. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego, este emprego que ele quer que seja ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Também é a mulher que se enrola no cipoal das queixas, essas queixas contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com todos os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. Também é alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em que o remorso se tornou destrutivo. O passado, porém, se guarda. As virtudes da experiência, ele nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível, nos fala Emmanuel, exumar o coração de todo o envoltório entorpecente, que por muitas vezes nos impede a evolução da alma. A contrição da saúde, a esperança, o escrúpulo são sagrados, mas nós não devemos representar impedimento ao acesso do nosso espírito às esferas superiores. E quando Paulo escreve que conhecera terríveis aspectos de combate humano na intimidade do próprio coração, e que também subiu às culminâncias do apostolado com o Cristo, ele nos oferece o roteiro
mais aprimorado. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência do seu aviso fraternal à comunidade de Filipe. Centralizemos as nossas energias em Jesus e caminhemos para diante, porque ninguém progride sem renovar-se. A mensagem de Emmanuel, com algumas palavras que eu coloquei, dando a interpretação de alguns momentos, e o tema que nós temos, querido irmão e querida irmã, de avancemos, veja bem, avancemos significa avançar. É o mesmo que progredirmos. É o convite que prossigamos, que devemos continuar seguindo adiante e que ataquemos esses nossos ideais, porque caminhar para a frente é avançar para novos patamares. E Paulo, nesta carta, ainda aos Filipenses, um pouco dentro deste mesmo versículo, quando ele diz: prossigo para o alvo, significando que nas horas do aguaceiro, reflete-se esse aguaceiro nas grandes colheitas que vêm após a tempestade, após a chuva. Nos instantes difíceis, nós temos que agir pensando na soma das alegrias que certamente surgirão na nossa vida. Porque qualquer derrota sofrida, ela terá sido uma preciosa lição para o nosso aproveitamento das horas de hoje. Mesmo que tenhamos lágrimas vertidas, talvez o colírio da verdade vai nos ensinar a ver, a perceber o que está ao nosso lado. Para frente é o apelo mais alto que o Paulo nos faz, porque nós temos ao nosso lado as afeições que às vezes até desertaram e que se entregaram presentemente na memória por instrução da própria vida, impulsionando a descoberta neste avançar do genuíno amor, que é o que queremos para nós. Porque o passado, ele é capaz de auxiliar, sim, mas ele não é só o recurso das nossas informações. Se nós tivermos dúvidas, devemos refletir e ter a capacidade de fazer uma revisão para que nós possamos esclarecer-nos diante de qualquer advertência que possa vir da retaguarda. É necessário permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Porque Jesus nos deixou grandes ensinamentos. E Paulo ainda, lá no capítulo 4 desta carta aos Filipenses, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Uma vez digo, regozijai-vos. Porque com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da energia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força
ao direito e do egoísmo à fraternidade, da violência ao entendimento e do ódio ao amor. Então, de posse desses dons misteriosos, quando nós procuramos os bens imperecíveis que Jesus nos ensinou, certamente nós teremos conquistas imensuráveis. Porque através desse esforço que estamos fazendo para nos auto-iluminar, nós estamos edificando em nós as virtudes. Estamos diluindo a dureza da piedade, aquela dureza que às vezes nos impede de olhar com amor e piedade para o nosso próximo. Aquela palavra vazia que às vezes não entendemos, mas que vem do verbo do Criador. Saímos do vício e entramos na virtude. Saímos do desequilíbrio e entramos na harmonia. Saímos da aflição e entramos no contentamento. O que nos aguarda é a glória. O homem, meu irmão e minha irmã, deve regozijar-se em plena luta redentora. Como nos fala Paulo nesta parte da carta aos Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre. Porque a angelitude nós poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Paulo continua na carta aos Filipenses e ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Esta carta aos Filipenses, que é o grande convite que Paulo nos faz para avançarmos nas nossas conquistas espirituais, Emmanuel vai nos auxiliar trazendo a seguinte meditação: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Porém, o Evangelho, ele consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará o seu esforço em realização deste teor, que é esta evolução, esta conquista das virtudes, para encontrar este homem um dia na sua plenitude, tornar-se o Filho do Homem, como nos deu o exemplo Jesus. Então, renovar o pensamento não é tão fácil como parece à primeira vista, porque exige muita capacidade de renúncia
e uma profunda dominação de si mesmo, que é uma qualidade que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. E é por isso que muitos servidores modificam as suas expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição daquelas circunstâncias, as experiências redentoras, acabam encontrando de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras, elas acabam permanecendo na mente como se fossem fantasmas ocultos. Portanto, meu irmão e minha irmã, pensar é criar. A realidade dessas criações pode não serem exteriorizadas de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, ele vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais e um esforço de continuidade ou então de extinção. Aí é o livre-arbítrio de cada um. E o conselho que o Paulo nos dá e que ele fala aos filipenses, ele nos apresenta um sublime conteúdo, porque ele diz que os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro e honesto, justo e puro, amável de todas as coisas, esse discípulo estará cultivando em cada dia e terão encontrado essa divina equação, que são esses valores imperecíveis da nossa alma. E o êxito ou o insucesso de tudo isso, ele também vai dizer: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Ele nos fala nesta carta aos Filipenses 4:12. E aí o Emmanuel traz para nós assim a explicação, que em cada comunidade social existem pessoas, e muitas pessoas são numerosas e demasiadamente preocupadas quanto ao sucesso particular de cada um. Afirmam-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente aqueles que menos se fixam naquelas posições de destaque. Porque quando são convidados a um posto mais elevado, onde a responsabilidade é maior, estragam e acabam perdendo a oportunidade de elevação que a vida lhes ofereceu. Quase sempre, aqueles que aprenderam a suportar a pobreza é sempre aquele que sabe melhor administrar com mais propriedade os recursos materiais. É por esta razão que um tesouro amontoado para quem não trabalhou para adquiri-lo é muitas vezes causa de crime, de separatividade, de perturbação. É isto que o Paulo chama atenção para nós. Eu sei viver em penúria e sei também viver na abundância. E todo trabalhador honesto, certamente, ele formará nos seus próprios filhos a mentalidade do esforço próprio, da cooperação afetiva, ao passo que aquele pai egoísta e descuidado acabará fornecendo descendentes inutilizados e preguiçosos.
E Paulo chama atenção na lição maravilhosa para os Filipos. Ele refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta àquele equilíbrio que deve ser demonstrado à necessidade do discípulo quanto à valorização tanto da pobreza como da fortuna, da escassez e da abundância. Porque o êxito e o sucesso são duas taças guardadas com elementos diversos. Contudo, se é possível adaptar as mesmas finalidades sublimes, a ignorância humana, entretanto, encontra sempre no sucesso o licor da embriaguez. Já no segundo, que seria o momento da dor e do sofrimento, ele vai identificar como fel e desesperação. E nisto é que reside o erro profundo, porque o sábio, ele extrairá da alegria e da dor, da fortuna e da escassez, todo o conteúdo divino. Olha que lindo que Paulo fala para nós através do Emmanuel. E ainda, nesta carta, Paulo vai escrever: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão e minha irmã, assim como nós refletimos bastante sobre o caminhar, sobre avancemos, como nós estamos assistindo neste vídeo os pássaros avançando sobre o mar, voando sobre as montanhas, buscando novos campos, novos lugares onde eles irão procriar, onde eles irão dar continuidade na espécie e na própria reprodução de cada um. O grande convite desta mensagem de avançarmos é as conquistas que nós deveremos aprender a apreender das virtudes, que são as luzes dos céus, flores de conjuntos de informações e, às vezes, de conjunto de aflições. Mas nós, quando temos a determinação de avançar dentro dos preceitos da lei divina, tudo superamos. Lá no Evangelho, nós temos colocado às frentes do santo nome que expressa com grande firmeza e confiança os verdadeiros valores que nós devemos conquistar. E depois, não sentir mais indecisão, porque assim nos aconselha Jesus. E Paulo, ele traz a seguinte colocação: mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Não disponho de perfeição e de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. De mim mesmo eu nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Portanto, avancemos, como esses pássaros que nós estamos vendo, voando incansavelmente para atingir um objetivo, aonde eles acreditam chegar. E se assim fizermos, também nós atingiremos os nossos objetivos e conquistaremos essas virtudes, essa alegria, essa felicidade pelo nosso esforço com a ajuda do Pai Celeste.
Que o amor de Jesus envolva nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos.